Eu quero ver guerreirinho de luto, tararara. É só rajada de kunai, e na cara. Hoje eu sou seu comandante, relógio bem, levando seu sensei pra passear no além. Eu quero ver guerreirinho de luto, tararara. É só rajada de kunai. A médica de antes que porta o simbionte misterioso, chega numa pequena cidade no Oriente Médio, onde avista uma bacia com peixes. Nadando, ela pega o animal e devora sua cabeça. O homem ali perto acaba não gostando. "Ei, vai ter que pagar", disse o vendedor. Ela não gosta, estrala o pescoço, e estende a mão para cima, criando uma lâmina cinza, e corta seu pescoço. Chega mais perto e corta a base de sua cabeça, retirando seu cérebro e o devorando com toda a sua fome. "Ei, não gostamos de assassinos aqui", falou um homem com uma faca. Vários homens surgiram atrás da moça, eram 5 no total. A mulher logo se fecha aos poucos, e nas suas costas várias lâminas pequenas surgem, e ela se estica. Todas as lâminas perfuram os homens de faca. Um velho ali perto, assustado, vê toda a cena. A mulher se aproxima e encosta a mão em seu ombro, e o simbionte cinza troca de hospedeiro, indo ao velho, e a médica desmaia, e o homem anda até seu destino. Naruto Uzumaki subia as escadas, e como sempre seu vizinho estava namorando à frente à porta de sua casa, e logo se despedem. "O que está olhando, mané?", falou o homem grosso, e entrou na casa e fechou a porta. Naruto não liga, entra no apartamento. Tinha uma sala ligada à cozinha, tinha um banheiro e um quarto. Logo liga a TV no canal de noticiou, onde passava os assassinatos de um serial killer psicopata de São Francisco. Naruto senta no sofá e olha possíveis empregos na área local. Ele já tentou de tudo, mas acaba perdendo, por causa da entrevista com Sasuke Uchiha na Fundação Vida ou Morte, como dizia Naruto. "Que droga, não consigo nada", falou com raiva no tom da voz. Na TV passava os assassinatos na Ásia Oriental, em uma pequena cidade. Já sabemos o que houve lá. Na empresa de Sasuke, ele já realizava testes em humanos, mas antes ele ameaçou a família da doutora da empresa, a doutora Tenten. "Pode vir sem medo", disse Sasuke. Um homem de rua estava vestindo branco dentro de uma sala transparente, onde vários médicos estavam, e atrás dele tinha uma cápsula com uma moeda azul. "O que está acontecendo aqui?", perguntou o homem. "É apenas revolução humana e simbionte", disse ele. "Pode abrir." Logo a cápsula atrás do homem abriu, e então o alien saiu, foi até o mendigo e começou a subir em seu corpo. O homem tremeu de medo e começou a chorar perante a situação. Logo a simbiose entrou no corpo como água. "Resultados?", perguntou Sasuke. "Nível cardíaco ok, nível de sangue ok, nível de A. Espera", disse a médica. O homem então começou a contorcer, quebrando os ossos, e logo morreu. Ele então caiu. O alien saiu e grudou no vidro onde estava Sasuke. "Tragam o próximo", disse. A doutora Tenten se assustou com aquilo, não aceitava, logicamente precisava de ajuda, mas quem? Naruto ia ao mercado comprar algumas coisas para sua casa. "Vejamos, vou levar você", disse o Uzumaki, pegando chocolate e leite. "Quando eu era repórter, tinha que seguir pessoas e ficar invisível, mas você é péssima", disse Naruto olhando a doutora. "Bom, vejamos, eu sou Tenten, trabalho na Fundação Vida. Nossa, que bacana, a empresa quis destruiu a minha vida, que bacana", disse interrompendo a doutora. "Olha, quero sua ajuda", disse. "Legal, tal", disse largando as compras e indo embora. Logo saiu da loja e Tenten o seguiu. "Não espera, tudo o que disse era verdade, as mortes, acusações, tudo", falou ao loiro. "Eu não me importo mais", disse Naruto. "Mas, ele está fazendo pessoas pobres assinarem contrato, que eles não sabem o que estão escritos, estão fazendo de cobaias", disse Tenten, mas Naruto a pegou no braço e jogou contra a parede. "Ah, é? Porque eu ia acreditar em você", disse ele. "Porque eu acredito em você. Chama a polícia." "Não posso, ele ameaçou minha família, ele é perigoso." "Eu sei, porque no primeiro dia de entrevista eu perdi meu emprego, minha esposa, tudo", disse o Uzumaki um pouco bravo. "Mas ele
Eu tô cansado dessa palhaçada toda. Falou Uzumaki. Que palhaçada? Essa há de ajudar o próximo. Disse e foi embora. Naruto passou na frente da casa da Sakura Haruno, e nesse exato momento ela chega. Naruto. Disse a Rosada. Aoi, como vai? Perguntou Uzumaki. Vou bem e você? Tá indo, eu vi o teu gato ali, pensei que ia cair esse mas, quem é ele? Perguntou vendo um homem sair do carro, era sobrancelhudo e vestia um jaleco. Ele é meu namorado, o nome dele é Rock Lee. Disse ela. Oi, Naruto era o seu fã. Disse logo entrou em casa. Ele tem a chave de casa, sabia disso? Eu sei, eu dei pra ele, como eu ia entrar em casa né? Mas o que faz aqui? Perguntou a Haruno. Eu sinto falta de você, dos beijos, do carinho, da trança, até do gato. Disse Naruto. Olha isso já passou, foi bom foi maravilhoso, mas você provou que não gosta desse tipo de relação amorosa. Disse a Haruno. Eu sei. Disse desanimado. Boa vida, Naruto Uzumaki. Disse ela entrando em casa. O Uzumaki estava numa ponte observando a empresa Uchiha. O Uzumaki logo bota a mão no bolso e vê o cartão da doutora. Só porque te odeio Sasuke. Pensou ligando pro número. Então você topa? Perguntou. Sim, como vamos entrar? Fundação Vida Naruto estava no banco de trás do carro enquanto Tenten dirigia. Isso não vai dar certo, dizia pra ela. Cala a boca, Naruto. Disse a mulher, logo passou pela segurança, ambos estavam na entrada. Naruto saiu do carro, estalou as costas e andou com ela até uma parte onde o portão foi aberto. Tá agora tire as fotos como prova, e vaze, ok? Falou e o Uzumaki concordou. Naruto andava e muitas pessoas estavam encolhidas de medo, logo o loiro avisou um mendigo conhecido. Miruko. É você? Perguntou o loiro. Naruto, me tira daqui por favor. Implorou ela. Espera aí. Logo ele tentou uma senha que a moça o deu. O alarme disparou, fazendo a Miruko ser machucada com o som por algum motivo. Espera aí. Disse pegou um extintor e começou a quebrar o vidro de porta e logo foi liberado. A moça então pulou no Uzumaki. Calma aí, Miru, o que é isso? Perguntou ao ver uma gosma negra ir para o seu pescoço e sumir. A força de Naruto aumenta e a mulher vai para longe. Logo o Uzumaki corre e está nos corredores. Ele começa a pular pelas paredes, derrubando cada guarda e sai da empresa. Vários carros o seguem e ele corre. Está dentro da floresta, um tronco à sua frente ele o destrói com os braços, ele cai mas uma força gravitacional ergue e continua a correr, vários carros o cercam, e ele então o some, todos se perguntam onde está o Uzumaki, e ele está em cima da árvore. Que porra é essa? Se pergunta Naruto. Naruto chega em casa, começa a digitar e liga pra doutora Tenten que não responde, mas ele deixa um recado. Olha eu consegui as fotos mas algo aconteceu, bebeu um copo da água em 3 segundos mas você vai precisar ir comigo tá, me liga depois, me liga depois. Logo desliga a ligação. Que fome. Então Naruto abre a geladeira e pega coxinhas cruas e as devora e as derruba no chão, seus olhos ficam negros e branco temporariamente, logo vai ao lixo e pega coxinhas azedas e as devora com vontade. O Uzumaki então se sente mal, vai ao banheiro e vomita na privada. Que onda é essa, meu irmão? Fala com a cabeça na privada. Não dá muito tempo, e ele escova os dentes e olha no espelho. Oi Naruto. Seus olhos ficam brancos, e seus dentes afiados. E o Uzumaki leva um impulso para trás e desamaia ali na banheira que caiu.